Gravou. Queridos amigos, é um prazer estar aqui de novo, conversando com vocês sobre doutrina espírita. Vocês, muito queridos ao meu coração, do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, no ANIL, aqui no Rio de Janeiro. Bom, para não perder a rotina, tá certo? Para não perder a rotina, nós vamos fazer como a gente faz quando está lá fisicamente na casa. Vamos ler alguma coisa através de Chico Xavier, uma frase, eu vou ler um texto, e depois fazemos a nossa prece. Tá? Eu achei um texto de Emmanuel do livro psicografado por Chico Xavier, que fala sobre a virtude, que é o tema de hoje, do Livro dos Espíritos, da 893 a 906, e também tem um texto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 8. Okay? Hoje nós vamos aprender se somos ou não virtuosos. E se não somos, o que nos falta para ser? Virtude. Quanto acontece a pedra preciosa, lapidada, não surgirá no mostruário de nossas realizações a virtude sem burilamento e sem sacrifício. Se desejamos construí-la em nossos corações, é imprescindível não nos acovardemos diante das oportunidades que o mundo nos oferece. Sem resistência deliberada ao desespero, não entesouraremos a paciência. Sem controle do temperamento impulsivo, não alcançaremos a serenidade. Sem vitória sobre os répteis da dúvida ou da suspeita em nosso campo íntimo, não edificaremos a fé. Sem renúncia, não experimentaremos o amor puro. Sem gentileza, não asilaremos a bondade. Sem um silêncio bem vivido, não atingiremos a harmonia mental. Sem espírito de serviço em favor do próximo, não criaremos os valores da simpatia. E sem firmeza em nossas atitudes, não chegaremos ao conhecimento da verdade. Sem atenção, com a nossa própria consciência, não acenderemos a luz do respeito em torno de nós. Sem tolerância à frente da calúnia, não alcançaremos a fortaleza. E sem boa vontade, inutilmente, apelaremos para o entendimento e para a união. Recordemos que o trabalho e a luta são os escultores de Deus, criando em nós as obras-primas da vida. Vamos ficar por aqui e fazer a nossa prece. Senhor Jesus, amigo querido, benfeitores da casa de Leon Denis, que nos protege, que nos ampara, benfeitores queridos do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, enfim, a toda essa gama de espíritos que nos intuem, nos inspiram, nos envolvem, nos dão bênçãos para a continuidade das nossas tarefas. A todos vocês desejamos que se sintam amados por nós, queridos por nós, não só por pedirmos as coisas, mas por estarmos agradecidos pelo que sentimos advindo de vós. Portanto, que toda essa pleiade de espíritos capitaneados por Jesus, Maria, possam, nesse instante, nos dar a sua permissão para o começo da palestra de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Eu já ia dizer da noite de hoje, né? Mas vocês podem vir de tarde, pode ser que nos vejam de manhã, então é melhor a gente ficar num geral. Mas, enfim, é muito sem, né? Que Emmanuel fala. Sem isso não é aquilo, sem aquilo não é isso, sem aquilo não é... Qual é o sem que nós estamos sem? Né? Porque ele diz aqui que para ter virtude tem que burilar e tem que chegar ao sacrifício. E é uma construção que requer virtudes sendo trabalhadas. A paciência,
a serenidade, a gentileza, o amor puro, a bondade, o silêncio bem vivido. Essa daí, ó, eu que adoro falar, eu sou tagarela. Entendi, silêncio bem vivido é aquele silêncio do pensamento também, do sentimento, né? Para evitar aquele sentimento, aquelas coisas assim. Achei muito interessante esse silêncio bem vivido nos levando a uma harmonia mental. O espírito de serviço, isso eu tenho, eu ajudo sempre que eu posso. Agora mesmo vai ter aí, tem um grupo ligado ao trabalho da HPEB, que é o núcleo, aliás, ligado ao núcleo e ao Centro Espírita Eurípides Barçanufo, aqui no Rio. Eles vão ter um delivery, ó, daqui, eu já estou divulgando, um delivery com uma série de coisas gostosas em agosto, serve para o Dia dos Pais e tudo. E não, eu acho que é depois, eu acho que é na semana do Dia dos Pais. Aí vocês têm que procurar, porque eu sei que é em agosto. Leon Denis também, nós vamos fazer agora também um outro delivery, né, também para o Dia dos Pais. Eu ajudo, eu divulgo, eu compro, então eu tenho espírito de serviço. Mas será que é com a intenção que eles querem que eu tenha? Isso nós vamos descobrir, talvez, refletindo com o tema de hoje. Eu já refleti a beça, porque eu fiz a palestra, estudei, então já estou com a cabeça aqui cheia de caraminhocas, de coisas que eu tenho que pensar sobre mim mesmo, sobre eu mesmo. Sem atenção para a nossa própria consciência, não acenderemos a luz. Essa atenção para a própria consciência é olhar para dentro de nós mesmos, gente. É difícil esse negócio, hein? Olhar para dentro, mexer conosco, não precisa ninguém apontar o dedo nem falar, né? Basta a gente parar para pensar sobre nós. Então, isso tudo vai nos levar a querer listar o que nos falta ou o que já temos. Mas, para isso, precisamos entender, afinal, direitinho o que quer dizer virtude. E aí, lógico, lá vou eu no dicionário, né? Virtude é uma força moral, é a força moral. Quer dizer, não é força de força, é força moral, de conquistas morais, né? De bom senso, de conquistas de ética, né? Disposição firme e habitual para a prática do bem. Então, não é qualquer prática de falar de delivery, de ajudar comprando e divulgando, não. É uma disposição firme e habitual, é um hábito para a prática do bem, mesmo que tudo que esteja em volta nos faça desacreditar nessa prática. Eu acho que é melhor mesmo a gente ver o que é vício, né? Porque vício, eu acho que a gente vai aí discernir quais são os vícios, vamos ver se sobra alguma virtude em nós. Também, né, gente? Não nos depreciemos assim. Conquistas nós já temos, não é não? Pode não ser habitual, aquela virtude está habitual, mas já temos ímpetos de muitas virtudes, ou não? Vamos verificar. Vício é um grande defeito, é uma imperfeição, gostei dessa definição, olha só, que torna uma pessoa imprópria para aquilo a que ela se destinava. Então, eu já tenho que catar aqui meus livros. Para que nós nos destinamos? Sou um espírito, eu me destino para quê? Eu fui destinado para quê? Está aqui. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? O objetivo de fazê-los chegar à perfeição, quer dizer, conquistar virtudes. Para uns é uma expiação, uma reparação, para outros é uma missão. Porém, para chegar a essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Não diz aqui, burilar, construir no coração imprescindível, não nos acovardemos diante das oportunidades. As oportunidades, vocês acham que são o quê? As provas, as expiações, essas situações difíceis que nós passamos, né? E ele fala que o outro objetivo
é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. Então, eu fui criado para me melhorar, quer dizer, para fazer o bem. Já que eu fiz algumas coisas meio trôpegas pelo caminho, eu tenho que me reciclar, eu tenho que me restabelecer na ordem verdadeira e fazer também o bem que me compete na sociedade, na humanidade. Portanto, se eu não estou fazendo isso, eu estou imprópria para o meu destino. Então, eu tenho vícios que estão me impedindo de chegar mais rápido ao meu destino, que é a felicidade, que é a bem-aventurança, que é a perfeição. Portanto, quando na noite de hoje, lá vou eu com noite, né, gente? Tomara que vocês vejam tudo isso de tarde, só para eu ficar depois sabendo, dizer, está vendo? É o hábito. Mas no Livro dos Espíritos, que no dia de hoje, agora eu já falei disso, mas no sentido geral. Na 893, que trata sobre perfeição moral e virtude, dizem assim os Espíritos para nós, que todas as virtudes têm seu mérito, que todas são sinais de progresso no caminho do bem. Então, mesmo que sejam uns ímpetos, já estamos a caminho. A virtude, agora, quando acontece, o que é uma virtude? Quando ela acontece? Todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, toda vez que eu quiser fazer X e que eu luto comigo mesmo e faço Y, eu já estou indo bem. Agora, é uma resistência voluntária, da minha vontade própria de mim. Há um arrastamento aos maus pendores. Esse negócio de arrastar é que é o perigo. E aí, se eu não der conta? 645 do Livro dos Espíritos, tá? Quando o homem se encontra, de certa forma, mergulhado numa atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível? Irresistível, sim. Não, desculpa. Arrastamento, sim. Irresistível, não. Por quê? Porque isso depende de nós, da nossa vontade. Eles não vão nos abandonar no meio dos vícios para acelerar meus vícios. Vão me colocar lá como prova, porque eu já fui trabalhado, eu já me trabalhei para lutar contra aquilo. E o anjo da guarda, outros espíritos estão tentando, fazendo lá força comigo, né? Para que eu vença a minha má tendência, a minha dificuldade. Portanto, quando a gente lê isso e diz que não aguenta, que está difícil e não consegue, tem que reforçar a vontade. A vontade é que ela quer dentro de nós. Né? Como diz Leon Denis, faz parte da alma. Né? E nós temos como fortalecer a nossa vontade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, também no capítulo 17 do Sede Perfeitos, no item 8, quando fala de virtude, que fala que ela é uma força moral, ele diz que a virtude, no seu mais alto grau, é o cardeal Morlot que dá essa mensagem, no seu mais alto grau, constitui o homem de bem. O homem de bem, gente, é aquele que tem aquela listinha. Quando eu li aquela listinha, eu disse, meu pai, quando é que eu chego nisso? O homem de bem tem uma lista de virtudes. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, usa autoridades para lhes levantar a moral dos inferiores. Olha, é o homem de bem no 3 desse capítulo. Ele começa no final de uma página, uma folha e mais uma folha, uma folha mais meia página. Uma folha e uma página e meia só falando. Aí, quando chega lá no final, ele diz assim,
O que acabamos de expor não é a enumeração completa de todas as qualidades que distinguem o homem do bem, mas aquele que se esforça para possuir as que aqui foram citadas está no caminho que conduz às outras. Quer dizer, ainda tem mais. E aqui não é pouca coisa, não. Indulgência, paciência, tolerância, trabalho para combater, estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Porque não adianta só identificar, eu tenho vários 100, porque foi assim que Emmanuel falou, sem tolerância não conseguimos isso, sem isso não conseguimos aquilo. Nós temos vários 100, esse 100 com S, né? Mas não é só identificar, é de transformar. Eu sou muito imprudente, impetuosa. Sim, e daí? Vai continuar sendo? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Síndrome de Gabriela? Não. Nós temos que lutar. Aqueles avários, não tem fé no futuro, tem que ter fé no futuro. Olha, o homem de bem respeita todos os outros. Mas eu respeito. Vai alguém pisar no seu calinho, naquele ponto nevrálgico seu. Vai alguém falar alguma coisa de um filho teu. Você sabe que o filho está errado, mas você não permite que os outros falem dele. Aí já está o nosso calcanhar de Aquiles, né? Portanto, virtude a gente tem, mas identificar a que está realmente conquistada, né, como um hábito, vale a pena a gente repensar sobre nós mesmos, não vale? Bom, mas vamos ver, essa história de virtude vem de longe, né? Aristóteles já dizia que virtude é uma prática e não um dado, da natureza de cada um. Fulano tem a bondade em pessoa, está nas veias, está no sangue. Se ele é bondade, porque ele treinou isso, porque ele construiu isso com lutas, com burilamentos, com sacrifícios, com renúncias. E a virtude é uma prática. Então, vem pela conquista, pela prática, e não um dado da natureza de cada um. O que Deus deu está no DNA. Agora a moda é essa. E de onde começou o DNA? Né? E como tem famílias que têm o DNA da bondade, um deles... a tal da ovelha negra. Ou então é aquele que mostrou que aquela família toda estava precisando de ajuda, porque ele saiu da caixinha, do quadradinho lá da família. E nem todo mundo é... Né? O planeta de prova e expiação é tão bom o tempo todo. Nós temos alguns exemplos, como nós lemos lá na 132, de missionários. Mas nós somos missionários? Bom, vamos pensar já por aí. Diz também Aristóteles que é uma característica que tem que se tornar um hábito. Falava das virtudes de caráter e do pensamento. Aí, no meu estudo, eu marquei aqui Livro dos Espíritos, a escala espírita, mas é na 115. Não vou pegar a escala, só para nós lembrarmos. Dentre os espíritos foram criados bons e outros maus. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Deu a cada um deles uma missão, com o objetivo de esclarecê-los e de fazê-los chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Aí ele diz que a felicidade eterna e sem mescla está para eles nesta perfeição. E eles adquirem esses conhecimentos passando pelas provas que Deus lhes impõe. Impõe pelo nosso passado. Então, não é nada que vem da natureza do ser, ou que DNA no sangue, Deus mandou, não. Quem tem porque trabalhou para ter. É conquista. Platão também dizia uma coisa assim, mas virtude é um conjunto de características que contribuem para que o homem tenha uma vida boa.
Agora eu entendi. A vida, ó, tranquila. Não. A vida boa para ele era sabedoria, coragem diante das adversidades, temperança, quer dizer, bom senso e justiça. Sócrates também dizia que a virtude estava enraizada no conhecimento e tinha etapas. Ser bom em alguma coisa e não é na outra. Depois você passa a ser excelente naquela coisa. Chega depois a bondade moral maior. Mas tem aquela situação, você se... eu sou impetuosa. Então, agora eu vou começar a ser menos ansiosa, segurar as questões, repensar, estudar sobre o assunto. Eu sou boa, mas tem hora... Se essa hora é mais do que quando eu sou boa, ainda não conquistei essa virtude. Então, o nosso trabalho é em cima disso, dessa conquista. Como diz Sócrates, é um saber teórico, um conhecimento que se adquire. Então, está certo, Emmanuel, claro que estaria, quando diz que a gente tem que construir os nossos corações. E como é que nós vamos construir? Ficando esperando dentro de casa e tal. Nós vamos construir no treino do convívio. Na visão cristã, existem virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, e as virtudes cardeais, que é a prudência, a temperança, a fortaleza, a justiça. Então, se nós pararmos para pensar, tem muita virtude para conquistar. Nem sempre o que a gente pensa que é virtude é. E, às vezes, a gente já tem algumas virtudes de pequenas coisas e a gente não dá valor e não, vamos dizer assim, não incrementa aquela questão para ela frutificar mais. Então, são cuidados que todos nós temos que ter quando falamos sobre isso. Quer ver? Deixa eu trazer aqui para nós, de novo, no Evangelho, quando ele trata da virtude, o cardeal de Morlot, como é interessante, olha. Aquele que faz alarde da sua virtude não é virtuoso. Aquela história da mão direita e da esquerda, que não saiba uma que a outra dá, é importantíssimo. Aquele que... Não, desculpe. Visto que lhe falta a qualidade principal, modéstia. Então, já anota aí no caderninho de vocês. Tem que ter modéstia, humildade. Não é só fazer o bem. Tem que saber como fazer o bem. Já anotamos duas. Depois ele diz assim: possui o vício mais contrário da modéstia, o orgulho. A virtude verdadeiramente digna desse nome não gosta de se exibir. Temos que descobri-la. Ela, porém, oculta-se na sombra e foge da admiração de multidões. Aí ele dá até exemplo. São Vicente de Paulo era virtuoso, Digno Curadar era virtuoso, e muitos outros, pouco conhecidos do mundo, mas conhecidos por Deus. Ele diz aqui: todos esses homens de bem ignoravam que eram virtuosos, eles se deixavam levar pela corrente das suas santas inspirações e praticavam o bem com um completo desinteresse e um inteiro esquecimento de si mesmo. Então o problema é que a minha inspiração não é boa, porque senão já estava lá na frente nesse negócio de construção de virtude. Será? A gente tem a companhia que a gente merece. Atraímos conforme exalamos. Nosso magnetismo faz parte da fotografia nossa moral. E a sintonia se dá justamente por esse processo. E ainda diz mais aqui, olha.
Em princípio, o homem que elogia a si mesmo, que ergue uma estátua à sua própria virtude, aniquila, assim procedendo, todo o mérito efetivo que podia ter feito. O que direi, porém, daquele cujo único valor é de o parecer o que realmente não é? Devo admitir que o homem que faz o bem sinta no fundo do seu coração uma satisfação interior, mas desde que essa satisfação se exterioriza para receber elogios, ele degenera em amor próprio. Então, quando a gente faz o bem, a gente fica nas nuvens. Isso é normal. Agora, quando começa a fazer alarde disso, aí já preocupa. Eu me lembrei agora, nem tinha lembrado quando eu estudei, do querido espírito de irmão Jacó. Ele fez muita coisa boa. Não só presidente da Federação Espírita, né, Fred Fiedler, mas ele ajudou muita gente, criando emprego para muitos, e ele ajudou muito mesmo, muita gente. Só que quando ele chega na espiritualidade, conta ele no livro Voltei, ele fica impactado. Ele era um homem de bem aqui para o mundo, mas lá não era considerado homem de bem. Por quê? Ele não fazia aquilo por amor, ele não fazia aquilo com o coração. Não era uma pessoa de interesse, fazia por interesse. Mas não fazia naturalmente. Aí vocês vão dizer, ué, então já era, né? Não. Deus entende tudo isso. Por isso que ele observa o interesse da pessoa. Claro que, se ele tivesse o amor, seria muito melhor. Muitas das vezes, a gente faz mecanicamente o passe na casa espírita, o trabalho mediúnico, a chegada na casa espírita correndo, a gente não se prepara naquele dia nem para dar passe. Mas já estamos no caminho. Mas se a gente sabe que nesse caminho seria melhor a gente fazer essas outras coisas, por que não treiná-las? Bota na listinha. Eu fiz uma listinha aqui, quer ver, para mim? Brincando comigo mesmo. Eu botei aqui. Onde é que eu botei? Botei aqui. Paciência, que eu não tenho. Serenidade, muito menos, sou ansiosa. Renunciar, já renunciei a algumas coisas. Silêncio bem vivido. Eu silencio na boca, mas às vezes aqui, ó, na cabeça. Botei lá, botei até com outra cor de caneta para eu ver que não é tão ruim, mas aqui diz bondade. Isso aí. Mas você é boa, você faz isso, faz aquilo. Mas às vezes eu faço danada da minha vida, porque aquela pessoa não entendeu o que eu queria que ela fizesse. Com o aluno, eu repito, mas tem uma hora eu já não estou repetindo mais. Se eu fosse um espírito bom, já conquistadas várias virtudes, inclusive da paciência e da indulgência, eu teria mais cuidado nesses tratos do dia a dia. Aí eu botei na listinha também. Agora, boa vontade eu tenho. Entendimento, estudo para a união, isso aí eu me esforço. Mas ainda não tenho ao ponto disso me dar base para uma ação de bondade como hábito. Por isso que eu anotei. E aqui fala uma outra coisa também interessante. Não é que não, é no livro dos Espíritos. Espera aí. Quando ele diz na de hoje, lá depois, espera aí. Quer ver? Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus bens sem proveito real, por não fazerem deles um emprego racional. Tem mérito? Mérito do desinteresse, mas não o do bem que poderiam fazer. Se o desinteresse é uma virtude, a prodigalidade irrefletida é sempre, pelo menos, uma falta de juízo. Quer dizer, gastar o que tem à toa, né? Porque a fortuna não é dada de preferência a alguns para ser lançado ao vento, nem aos outros para ser encerrado num cofre. É um depósito de que terão que prestar contas. A verdadeira riqueza não é essa. Né? E ver outra coisa também interessante,
Será repreensível que aquele que faz o bem, está na 897 de hoje, sem visar uma recompensa na terra, mas com a esperança de que ele seja levado conta em outra vida? É preciso fazer o bem por caridade, isto é, desinteressadamente. Não adianta ficar assim, peraí. Eu já dei passe na quarta, dei passe no sábado, eu posso faltar agora. Você deu passe com interesse, já barganhando com o plano espiritual. Então, vai ser repreensível? Vai. Mas já fez alguma coisa? Fez. Né? Aquele que faz o bem sem segunda intenção, só pelo prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se encontra num certo grau de adiantamento que lhe permitirá chegar bem mais depressa à felicidade. Nós construímos o nosso destino. Né? Aquele que faz o bem será repreensível por ter consciência disso e por confessá-lo a si mesmo, visto que pode ter a consciência do mal que faz, deve também ter a do bem, a fim de saber se age bem ou mal. Agora, ele não pode, portanto, ser censurado por reconhecer que triunfou das más tendências e ficar satisfeito com isso, desde que não se envaideça, pois então cairia numa outra falta. Eu posso me sentir bem, mas não preciso espalhar, nem preciso me envaidecer com isso. Então, são tênues, né? Muito tênues essas reflexões, essas conceituações que, na prática, nos tornam, assim, muitas vezes, com dificuldade. Na hora fica, agora eu vou para o bem ou vou para o mal? Faço ou não faço? Será que eu estou sendo visto como um homem de bem e não sou? Bom, eu trouxe aqui do livro Céu e Inferno, Espíritos em Condição Mediana, que eu acho que é onde nós andamos, Joseph Bré. Quem não conhece, vale a pena ler todo. Eu não vou ler todo. Ele morreu em 1840, foi evocado em Bordeaux em 1862 pela neta, 22 anos depois do seu desencarne. E ela pede detalhes instrutivos para o seu adiantamento. Aí ele diz: tudo o que quiseres eu vou fazer, sofro as consequências da minha falta de fé. Mas a bondade de Deus é grande, ele leva em conta as circunstâncias. Sofro não como poderias interpretar, mas de desgosto por não haver empregado bem o meu tempo na Terra. E aí ela fica assustada. Como não empregaste bem? Sempre vives como um homem honesto. Aí ele vem dar uma lição para todos nós. Sim, sob o ponto de vista dos homens, mas existe um abismo entre o homem honesto diante dos homens e o homem honesto diante de Deus. Tu queres te destruir, minha querida? Vou esforçar-me para te fazer sentir a diferença. Então, há uma diferença. Entre vós, um homem é considerado honesto quando respeita as leis do seu país, respeito muito flexível para muitos. Quando não faz mal ao seu próximo, tirando dele ostensivamente o seu bem. Porém, frequentemente, sem escrúpulos, tira-se a sua honra, a sua felicidade, desde que o código ou opinião pública não possa atingir o culpado hipócrita. Quantas vezes a gente faz isso, né? Com licença. Mas eu não roubo nada de ninguém. Roubo a esperança, roubo oportunidades. Nós muitas vezes fazemos isso. E aí ele fala lá, diante de Deus não é suficiente não haver desobedecido à lei dos homens, é preciso, antes de tudo, não ter desrespeitado as leis. Mas uma não é cópia da outra, cópia mal feita. Né? Vide a lei de justiça. Vide os fatos que nós estamos passando. Quem não se indigna, fica indignado. Quem não fica indignado? Quem não reage? Nem que seja mentalmente.
né? Então, nós temos que ter cuidado, não podemos esquecer de Deus, né? Não podemos permitir que a fé fique tão vacilante que nós nos percamos no meio das turbulências da vida. Isso vai nos dando uma fortaleza para esse reforço habitual de hábito vamos dizer, da virtude que está sendo conquistada. Mas não pensemos que é fácil. Aliás, todos que já testaram devem saber que não é fácil, né? Não é fácil. Mas afirma Victor Hugo, dentro de nós que devemos olhar o exterior. Eu só vejo imperfeição. Eu só vejo coisa boa. Cuidado, alguma coisa aí está errada. Temos que refletir um pouco mais sobre isso. Está certo que nós não somos totalmente errados, mas nem totalmente certos. Mas há instrumentos que nós precisamos obter, recursos empregados para alcançar os objetivos nas virtudes, né? E é importante que a gente se autoavalie para poder alcançar uma meta no caminhar da encarnação. No livro Jesus no Lar, na lição 6, chamada de Instrumentos da Perfeição, Jesus traz algumas dicas para todos nós não podemos perdê-las. Por isso que eu trouxe para adaptar nesse final de contato com vocês, né? Simão Pedro, casa de Simão Pedro, que era o culto do lar da época, era na casa de Simão Pedro. Trazia a conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Casa de Pedro, Simão Pedro estava danado da vida naquele dia. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusaram de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçar esbofeteá-lo na via pública. A gente pensa, hein, que os discípulos não tinham problemas? Olha aí. E que eram todos perfeitinhos? Não. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Olha o silêncio bem vivido. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: e que fizeste, Simão Pedro, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Que fizestes? Né? Aí aquela história. A gente pensa assim, epa, ele está nos dando razão. Vou botar tudo para fora. Sem dúvida, reagir como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no seu lugar próprio. Anunciei sem rebuços as más qualidades de que são portadores. Ainda botou o dedo no nariz do outro, dizendo o que o outro era, a seu ver, né? Meu tio é raro exemplar de sovinice, meu primo é mentiroso costumais. Provei perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas. Meu Deus, ainda tinha público. E não me arrependi do que fiz. Às vezes a gente faz isso. Eu aprendi com uma colega de escola, quando ela ia chamar a atenção do aluno, ela levava ele lá para fora e conversava com ele. A gente ouvia ela lá no corredor conversando com um, depois entrava e chamava o outro. Aí um dia eu cheguei para ela: por que você faz assim? Os outros não são obrigados a ouvir o que eu tenho que falar para ele. Então eu falo aqui. Não preciso expor. E eu, tão evangelizada, nunca tinha pensado nisso. Tá vendo? Ela tem uma virtude que eu não tenho. Esse respeito maior ao próximo, mesmo sendo criança. Quer dizer, não tinha. Depois daquele dia eu aprendi. O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo.
vai alguém nos falar que tudo que a gente ensinou está errado e que ele fez uma besteira. Ainda está com raiva. A gente fica compassivo, quer dizer, com paixão, com carinho, com o outro. Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha. Com o quê? Ferramentas. Aí o Cristo continua. As pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Já mostrou a importância da família. E família não é só pai, mãe e filhos. Agora, a família, então, tem uma amplitude bem grande de conceituação. Aí ele diz assim, quando falhamos no aproveitamento deles, dos instrumentos que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Aí ele fala que a Eva é obrigada a fazer o ninho, mas não se reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor, da humildade, da ação inteligente, constante, para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na Terra. Então, aquela parte que nos compete fazer em prol da humanidade está aí, ó. Tá aí. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são um martelo ou serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Quer dizer, com essa boa vontade, com esse entendimento com todos da nossa família, na situação, nós vamos abrir portas, abrir janelas, para que haja influência no plano espiritual superior e nos facilite a caminhada. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que se põe, a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. E aí ele vai dizendo, aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto aos familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço da humanidade. Quer dizer, você devia ter mais paciência, tolerância, indulgência com seu primo e com seu tio. Calou-se, e porque Pedro ficou com os olhos indagadores, ele ainda acrescentou, se não ajudamos a necessidade de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai? Depois dessas perguntas, parou na modéstia a sala de Cafarnaum, expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. E aí? Com essas palavras, Jesus nos mostra que ninguém é melhor do que ninguém, que todos nós temos virtudes a conquistar, e quando a gente cala um vício, a gente conquista uma virtude, que conquistar depende de nós, da nossa boa vontade, depende do nosso cuidado com nós mesmos, com a nossa autoanálise, e que quando nós conseguimos conquistar tudo isso, quando esses 100, sem isso, sem aquilo, sem boa vontade, eu não consigo entendimento, sem o silêncio bem vivido, eu não consigo harmonia mental, nós, pelo trabalho, pela luta, enfrentamento das nossas provas com a certeza do apoio espiritual, quando nós tivermos essa visão, quando nós alcançarmos isso na nossa prática, no nosso dia a dia, não precisa ter muitas virtudes, tendo poucas, mas bem trabalhadas, a gente vai caminhando até que venham novas experiências para treinar as outras, as demais virtudes. E é assim que, de pouco em pouco, nós chegaremos ao espírito puro. Vai demorar um pouquinho, mas não é impossível. É aqui, ó. Também diz na 905.
A moral sem as ações é como a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis frutificar para vos alimentar? Esses homens são mais culpados porque tinham a inteligência para compreender. Quando eles falam, perguntam sobre esses espíritos que já tinham conhecimento de tudo isso e não trabalharam em prol, né? Então, ele diz isso aqui, né? Nós temos que verificar, sim, a dificuldade do outro, mas não podemos nos paralisarmos na dificuldade, nem sintonizarmos na dificuldade do outro. Temos que ter um sentimento de caridade, de benevolência, de indulgência para com o outro. Essa é uma das virtudes contidas na caridade, a indulgência. E é importante que a gente reflita sobre isso para que a gente realmente modifique o nosso caminhado. Se vocês quiserem, eu vou ver aqui no Céu e no Inferno. Eu não marquei a Claire. Também é um espírito que a gente deve pegar, além do seu José Bré, para... eu já ia botar o dedo na boca, coisa de quem não tem juízo. Porque antigamente a gente virava as páginas assim, né? Mas eu me policio para não acontecer. Mas nós temos aqui um espírito sofredor, a Claire, mas por que eu quero tocar nela? Porque ela diz assim exatamente, quer ver? Ela era dominada principalmente por um excessivo sentimento de egoísmo e de personalidade. E ela disse, quando evocada, eu sofro. Nada vejo em torno de mim a não ser sombras silenciosas e indiferentes. Eu sofro. E ela conta a situação dela, né? Mas aí, em determinado momento, mostra-se a elevação das paixões na vivência. E paixões, vícios, né? Que sem controle são vícios. E ela chega a cometer desatinos por causa dessa questão da paixão. E aqui até paixão homem-mulher. Mas aí é quando o Espírito de São Luís fala que ela nada fez que merecesse a justiça dos homens. Ao contrário, divertia-se com o que chamais de felicidade terrestre, beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava. Todo mundo dizia que mulher feliz invejava sua sorte. Ela está isolada, desprezada e abandonada, perdida no espaço onde ninguém pensa nela, ninguém se preocupa com ela, e isso é o suplício dela. Quer dizer, na verdade, ela não conquistou virtudes de simpatia. Mesmo vivendo a vida do mundo em excesso, né? Tem aqui, como Emmanuel nos diz, né? Que renunciar e fazer gentilezas faz parte desse espírito de serviço em favor do semelhante, criando valores de simpatia. Quer dizer, ela ficou sintonizada com os valores das paixões e dos vícios. E, muitas vezes, nós também nos vemos assim. Eu não tenho mais jeito nessa vida. E fulano também, já viu? A gente fala do fulano e esquece de nos olharmos. Será um grande passo que poderíamos dar se nós começarmos a fazer essa autoanálise. Santo Agostinho tanto fala para nós, lá na 919 do Livro dos Espíritos. Porque quando a gente descobre as nossas falhas, e não vai ser difícil descobri-las, no dia a dia, no convívio social, a consciência dá um toque. A lei está gravada na consciência. Então, se a gente ainda não quer expor para o outro, que está se autoanalisando, pelo menos a gente se analise. Eu boto uma listinha.
Nem que eu fique só na primeira etapa, mas pelo menos para fazer um esforço de conquista real de virtudes. Eu espero que tenha sido assim agradável, pelo menos, a reflexão do tema, e que a gente passe a pensar mais nisso no dia a dia, para que a gente se sinta mais feliz e faça mais pessoas felizes. Certo? Até a próxima. Muito obrigada. Vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, querido amigo, irmão, é com grande alegria que acabamos de refletir sobre o tema da virtude e com muita satisfação sentimos a presença dos amigos espirituais, uma rede de proteção a todos nós para o trabalho do bem. Que essas bênçãos que solicitamos possam nos envolver a semana inteira e que tenhamos paz e harmonia para darmos continuidade ao objetivo da nossa vinda ao planeta Terra. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Obrigado, gente. Espero que a próxima vez, né, quem sabe, a gente já não esteja no presencial. Muito obrigada.